Então, aqueles conceitos básicos, como sempre, né, que a gente precisa reforçar, né, o que é insalubridade. Muitos de vocês aqui, com certeza, estão careca de saber disso, né, mas, de repente, tem algum colega que não sabe, então é bom a gente sempre detalhar um pouco mais, né? Então, o que a NR15 fala, né, que é considerado atividades insalubres, né, atividades ou operações insalubres, aquelas em razão da sua natureza, das condições, dos métodos de trabalho, né, que exponham o empregado a algum agente nocivo, aqueles elencados ali na NR15, né, os 13 anexos, e não são 14, são 13 mesmo, né, porque um foi revogado, né? Então, quando o empregado trabalha exposto a um daqueles agentes, acima do limite de tolerância, obviamente, para aqueles agentes que são quantitativos, né? Ou para aqueles profissionais que estão expostos a esses agentes, aqueles agentes que a análise é qualitativa sem a devida proteção, né? Então, isso é o que nós entendemos aí, é o que a norma melhor, né, conceitua quanto à insalubridade. E aí, como a gente sabe também, que uma vez devido ao adicional de insalubridade, né, para cada agente tem o seu grau de insalubridade, então, se é grau mínimo, 10% do salário mínimo, se é grau médio, 20%, se é grau máximo, 40% do salário mínimo. Existem situações, né, inclusive, eu, Thiago, a gente vem atuando numa assistência técnica de um cliente em Uberaba, onde ele paga a insalubridade em cima do salário base, mas aí é um regimento específico, né, algo, é um contrato específico de trabalho. Via de regra, geralmente é em cima aí do salário mínimo, né, Thiago? É isso mesmo. Rúbia. Bom, e aí os agentes que podem, né, ser geradores de insalubridade, como eu disse, são todos aqueles 13 anexos lá da NR15, né? Anexo 1, ruído contínuo intermitente, anexo 2, ruído de impacto, calor, radiações ionizantes, condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibração, frio, umidade, agentes químicos com limite de tolerância, anexo 11, poeiras minerais, anexo 12, anexo 13, agentes químicos qualitativos, né? E o agente biológico, né, o famoso agente biológico aí, anexo 14. Esse eu tenho trabalhado bastante nas últimas semanas. Ontem fechei um parecer, hoje elaborei quesitos, onde o foco é agente biológico, enfim. O Júlio conhece o Covid pela cor do cabelo dele, né, Júlio? Tanta perícia. Vou te falar, né, tá? Mas é legal, né, Tiagão e Rúbia? Era um anexo que eu confesso, né, de boaça, assim, que eu não tinha tanta expertise assim, né, mas eu assumi de 1 ano e meio para cá, convidado para trabalhar aí como assistente técnico, né, referente a esse assunto. Nossa, e o que eu aprendi é massa, é muito bom, a gente aprende muito, foi bom. Legal, muito bom. Bom, então a gente sabe que para caracterizar a insalubridade é na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, né? Mas uma outra coisa importante também que a gente precisa falar, que são adicionais, né, é a questão da aposentadoria especial. Eu diria até que a aposentadoria especial, ela tem hoje, né, uma relação de amizade, vamos assim dizer, maior com o social, né, do que propriamente dito a insalubridade. A Rui vai explicar para a gente daqui a pouco um pouco sobre isso, mas você também precisa conhecer e saber o que é a aposentadoria especial, né? Antes de eu continuar aqui, só pensando em para avisar o pessoal, nós temos 43 pessoas ao vivo. Opa. Dê o seu like lá no YouTube, tá? Se você estiver gostando. Também compartilha com o seu colega. O assunto de hoje, né, quando a gente fala de e-social, é o assunto mais falado hoje na segurança do trabalho. Se você buscar lá, se tivesse um top trend lá do Twitter só de segurança, e-social era TT, né? Tava lá batendo. Por quê? Tô todo mundo buscando isso aí, porque o cinto aperta, segundo, daqui quantos dias? Daqui 30 dias. Daqui 30 dias. 40 dias. Então, tá chegando. E a aposentadoria especial você precisa conhecer também, né? E o que é a aposentadoria especial? É o benefício pago, né, previdenciário, né, concedido ao trabalhador que exerce suas atividades laborais, né, exposto aos agentes nocivos. O que é isso? Né? São agentes que podem causar algum prejuízo à saúde e integridade física ao longo do tempo. E aí esse conceito é importante a gente deixar entrelaçado, porque os advogados, né, os juristas, amarram esse conceito junto com o conceito de insalubridade. Nós, profissionais de SST, sabemos que são legislações diferentes. A insalubridade, norma regulamentadora 15, do Ministério do Trabalho. Aposentadoria especial, agentes nocivos, constantes no decreto 3.048/99 do INSS, e a LINASH, né?
alguns da linhagem. Então, mas na via judiciária, e aí nós estamos falando de perícia, muitos advogados querem fazer essa correlação. Como? Fazendo com que tenha uma perícia de insalubridade, concedendo benefício para o trabalhador, de posse desse laudo, pede-se a retificação do PPP, e pega esse PPP e vai para o INSS. Tá? Por quê? Agente nocivo, aquele que causa um prejuízo à saúde e integridade física ao longo dos anos, ao longo do tempo. O que é insalubridade? É um agente causador também de doenças, não, ao longo do tempo. Então, o conceito é similar, né? Mas na legislação nós sabemos que são legislações diferentes. Então, para a aposentadoria especial, nós temos que falar, então, e seguir o decreto 3.048 do INSS e a LINASH, no seu grupo 1, aqueles produtos que têm número QES. Tá? Basicamente, são esses os itens. Fala, Julião. Só uma consideração, né, que tem aumentado muito aí as demandas por retificação de PPP, exatamente por isso, né, o foco em aposentadoria especial, né? Exato. Então, tem aumentado. Não era algo que a gente via em alguns anos atrás e tem aumentado muito essas demandas. Né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de agente nocivo, no decreto 3.048, a gente está falando, então, lá do seu anexo 4, que ele traz uma tabela com a categoria, se é o risco físico, químico, biológico ou associação desses, traz os seus agentes, traz algumas atividades exemplificadoras e tem na outra coluna o tempo de contribuição, se é 20, 25 ou 15 anos. Tá? Então, quando ele fala de agentes químicos, ele é mais específico. Ele traz lá, então, que é arsênio e seus compostos, asbestos, benzenos e seus compostos tóxicos, berílio e seus compostos tóxicos, bromo, cádmio e seus compostos tóxicos, carvão mineral e seus derivados, chumbo e seus compostos, cloro e seus compostos, cromo e seus compostos, disulfeto de carbono, fósforo e seus compostos, iodo, manganês, mercúrio, níquel, petróleo, xisto betuminoso, gás natural e seus derivados, sílica livre e outras substâncias químicas, que aí traz uma relação lá das substâncias químicas. Temos agentes físicos, ruído, vibração, radiação ionizante, temperaturas anormais e pressão atmosférica anormal. E temos os biológicos, que são os micro-organismos e parasitas infecto-contagiosos e suas toxinas. Informação importante nisso aqui. Vários agentes químicos que eu citei aqui, está lá assim, por exemplo, cromo, bromo e seus compostos tóxicos. Quando ele puxa seus compostos tóxicos, ele abre ali uma fileira para interpretação e enquadramento gigante. Tá? Então, quando eu escuto alguém falando, os agentes presentes no decreto de proteção são pouquinhos, é porque vocês não estão dando atenção ao danado dos compostos tóxicos, tá? Que são as cadeias, né, desses produtos. Então, às vezes você está utilizando um produto, você acha que é simples, mas ele está lá possivelmente gerando uma aposentadoria. Né? E nós temos também a LINASH, ou LINAC, como vocês queiram. Então, quando nós temos uma exposição, está lá também no decreto 3.048, falando no artigo 4, parágrafo 4 lá, os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º desse artigo e no caput do artigo 64. E, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descartada a efetiva exposição. Então, hoje, aquele agente que está lá no INASH, no grupo 1, que possui número QES e que não tem proteção, vai poder gerar ali a condição de aposentadoria especial. Né? Vai poder gerar por quê? Porque isso não é uma regra. Né? O que é regra hoje na segurança do trabalho? Nada, né? Tudo depende. Tudo depende. Já dizia o nosso amigo Edivaldo Faria, né? Não esqueço, ele falava muito isso, né? Na segurança tudo pode, mas depende. Tudo pode, mas depende. Né? Então... É isso mesmo. Boa. Então, existe aí uma série de atenções que nós temos que tomar. Eu digo isso pela experiência, né? Lá na nossa empresa, nós estamos já adequando os nossos clientes para poder fazer o envio dos dados de rede social, aqueles clientes que não são do grupo 1, né? E a gente precisa fazer os enquadramentos. Então, quando você chega num agente químico, você tem que saber fazer o enquadramento dele. Não é simplesmente, é berílio, beleza. Agora, os compostos tóxicos, você tem que gastar ali uma massa encefálica muito grande para caracterizar e enquadrar certinho ali. A Cristiana até comentou aqui, Thiago, nos comentários,
Gente, e esses agentes químicos, hein? Porque né? A CISMA também comentou que a CISMA 2112, não podemos esquecer que tem pessoas trabalhando há 30 anos, portanto, outros decretos do INSS são aplicados, correto? Exatamente, exatamente. Para cada ano de experiência, vamos assim dizer, você vai ter uma análise, né, uma interpretação, se você estiver fazendo o seu laudo, né, de aposentadoria especial. Para isso, a gente sempre recomenda, existe uma colinha muito boa, que é o Manual de Aposentadoria Especial. Lá tem a forma que você vai fazer a avaliação e interpretação dos agentes nocivos para cada ano de legislação. Mas, ô Júlio, a gente já falou demais, né? A gente trouxe a Ruba aqui justamente para ela explicar para a gente. É feio, né, Tiago? Quando a gente traz um convidado, o convidado tem que falar mais que a gente, né? Exato, né? Mas agora que eu estava anotando aqui os negócios... Ruba, o Júlio falou então, show de bola. O que é insalubridade. Eu falei um pouquinho do que é aposentadoria. Agora explica para a gente o que é o E-Social. Rapaz, então, vamos lá. O que é o E-Social? O E-Social, primeiro assim, vamos pensar em nivelar essa informação para que a gente traga todo mundo, né, para o mesmo entendimento. A gente não sabe necessariamente, acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo já tenham conhecimento a respeito mas pode ser que, de repente, também isso não seja uma verdade. Então, na realidade, o E-Social ele é um SPED, ele é um sistema de escrituração. Isso acontece para a parte fiscal, para a parte contábil, o departamento pessoal também já está caminhando. Tudo isso tem a ver com a relação de mão de obra. Então, para que você tenha necessariamente a obrigatoriedade de encaminhar, precisa ter contratação de mão de obra. E abrange todo e qualquer tipo de empresa, independente do seu porte ou da sua natureza jurídica. Então, não interessa se o cara é limitado, se é Eireli, se é microempreendedor, está todo mundo no mesmo pacote. Então, basicamente, o E-Social caracteriza-se como uma obrigatoriedade, né, uma substituição de algumas obrigações acessórias da área de segurança do trabalho, que nesse caso enquadra-se apenas a CAT e o PPP por enquanto. E eu costumo dizer, meninos, que é o seguinte, o E-Social ele foi simplificado e eu vi um monte de profissionais falando, o E-Social agora ele é inofensivo. Ele só está te pedindo a informação que ele precisa, ele não precisa de mais nada do que isso que ele está te encaminhando para realmente enquadrar a sua empresa em uma série de obrigatoriedades legais. Na verdade, se a gente for parar para pensar, da hora que você coloca o seu KNAI no E-Social, você já está se entregando em um monte de coisa, né? Que pelo KNAI da empresa, a gente já deduz várias obrigações que elas têm em relação à segurança do trabalho. E para a segurança do trabalho, ele vem, então, com essa representação, né, de realmente passarmos a ter um SPED, uma obrigatoriedade legal de envio de informações ao governo, coisa que antes nós não faríamos, mas considerando aqui que todas essas informações têm e sempre teve, né, desde o início, ainda que a gente tivesse muitas informações trabalhistas envolvidas nisso, o E-Social ele sempre teve um foco previdenciário. E por esse motivo, os documentos que nós utilizaremos para fazer os preenchimentos dos eventos de SST são todos relacionados à legislação previdenciária. Certo. E na segurança? Para que serve? Rapaz, o que acontece? A segurança do trabalho, ela vai vir, então, entrando, né, mais propriamente dito dentro do E-Social, com o PPP ACAT sendo substituído e o ASO com informações encaminhadas lá dentro. Então, vamos pensar assim, nos dias de hoje, né, o que a gente tem no PPP? Você tem a primeira seção, que é aquela parte do departamento pessoal, que geralmente eles tentam dar uma empurradinha para a gente sai fora, eles vão preencher. Mas tem ali o grau de exposição da GFIP, que está tudo a ver com a aposentadoria especial, e aí está dentro do E-Social também agora como FAI, financiamento da aposentadoria especial. Tem a descrição da atividade do trabalhador, que não é o departamento que faz, é a segurança do trabalho, não é o DP. Então somos nós que temos que fazer essa descrição. E isso é uma coisa que já gerou muita briga, sabe, gente, em live, assim, não, o departamento pessoal, o RH é que é responsável pela descrição da atividade. Eu costumo responder de uma forma muito, muito simples. Se fosse uma informação do DP, estava no evento do DP, não estava no evento da segurança do trabalho. Então, não é de lá que vem essa informação. É a descrição propriamente dita daquilo que o trabalhador faz em campo, em loco. É aquilo que você foi lá fazer o seu levantamento de risco e enxergou ele realizando. É essa descrição que a gente precisa colocar lá. E, basicamente, dentro dessa primeira sessão, então, a gente vai ter o grau de exposição da GFIP, que é da segurança do trabalho, a gente vai ter a descrição, que é da segurança do trabalho, e a gente vai ter as CATs, que se porventura tiverem sido emitidas durante esse período.
Depois disso, nós temos a segunda seção do PPP, que é a seção de registros ambientais. Ali é que é onde a porca torce o rabo, né? E nessa segunda seção nós temos o evento S2240, que vem aí com as condições ambientais de trabalho e os seus respectivos agentes nocivos, que vem diretamente lá do anexo 4 do decreto 3048, como o Thiago já expôs para a gente aqui. Então, todos os agentes que o Thiago mencionou estão na tabela 24. E a pegadinha dos seus compostos também está lá. Então fiquem ligados, porque os seus compostos também estão, tanto em relação ao benzeno, por exemplo, né? Tem tantos aí que a gente pode enquadrar. Então eles estão todos lá. Então não fique pensando do tipo, via que não tem fenol na tabela 24, então não precisa informar. Cuidado que não é por aí que a banda toca, né? E por fim, a terceira parte do PPP, que são aquela parte do monitoramento biológico, que a gente não preenche hoje, né, em função de ser dado médico, mas o exame que ele realizou e o dia que ele realizou, não tem problema nenhum em informar. Você não pode informar, obviamente, o resultado, mas isso você pode informar, e isso está caracterizado no evento S2220, que é o evento de monitoramento da saúde do trabalhador. A única diferença é que o PPP é substituído, a CAT é substituída, mas o ASO não. O ASO permanece nos meios que a gente conhece hoje, é assim que vai ser informado, né? Então, esses basicamente são os dados, né? São os principais dados de SST que serão enviados pela segurança do trabalho. Aonde que a porca torce o rabo aí novamente? Que tem informação de SST sendo enviada e que não somos nós que vamos enviar. É aí que entra a insalubridade, Thiago. Aí que a gente chega na condição de ter a insalubridade informada no e-social e que não tem a ver com a nossa área. Por quê? A informação da insalubridade, ela entra lá na remuneração do trabalhador, porque é ele que recebe, né? Então, é o trabalhador que faz jus à percepção desse adicional, não é a empresa que recolhe para o governo, como é o caso do financiamento da aposentadoria especial. E essa informação, ela está sendo enviada desde quando? Desde que a sua empresa começou a enviar a folha de pagamento. Folha de pagamento entrou no e-social, entregou a alma para o diabo, agora é torcer para o seu laudo estar batendo com o que eles colocaram lá, né? Então, não tem como sair fora disso. A insalubridade está presente dentro do evento do departamento pessoal, por incrível que pareça. Relação direta, né, Rubem? Direta. Aquele problema, pelo menos aqui na nossa região, tem muito disso. A nossa região que eu falo é do Rio Grande do Sul ao Acre, né? Ao Rio Grande. Então, só lá em, como é que diz o ditado, Thiago? Só lá em Andrômeda. Só lá em Andrômeda que acontece essas coisas. Né? Então, assim, eu vejo muito profissional aí fora da área da segurança, contador, administrador de empresas, fala, não, preciso dar uma remuneração melhor para o trabalhador aqui, mas está difícil, faz o seguinte, paga 20% de insalubridade, que está tudo certo. Ou então, não quero ter processo, para você não ter problema na justiça, paga a insalubridade. Qual? Paga Exato. Do meio. Nem é a maior, nem é a menor. Paga do meio. E o cara já vem fazendo isso, ó. Há anos. E isso é uma coisa muito complexa pelo seguinte, né? Vamos tentar fazer o link das duas coisas agora, a insalubridade e a aposentadoria especial. Elas são a mesma coisa? Nem de longe, né? Elas têm relação? Não necessariamente, mas a caracterização em algumas situações elas são parecidas, por isso que causa essa confusão. Como vocês já perceberam aí, que os meninos já colocaram pra gente, nós temos vários agentes nocivos, e esse termo já caracteriza que é previdenciário, né? Nocivo. Então, o agente nocivo ele é uma característica da legislação previdenciária que só dá ensejo à aposentadoria especial se ele estiver acima do limite de tolerância sem adoção de medidas de controle em caráter de permanência, que é o que eu vejo um monte de laudo aí de porcaria sendo feita, porque não entende a diferença de permanência ocasional ou intermitência da atividade. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente fala que um determinado agente ele só é nocivo, né? Ou seja, só caracteriza o ensejo à aposentadoria especial se ele estiver acima do limite de tolerância, sem adoção de medida de controle, automaticamente você, que é profissional de saúde e segurança, pensa insalubre. O conceito é parecido, mas não é a mesma coisa, porque a insalubridade nem sempre ela vai estar ligada à permanência, né? A gente tem agentes químicos com valor teto, com valor de STEL, que vai acontecer e a insalubridade não interessa quanto tempo que tem disposição, mas no caso da
do ensejo à aposentadoria especial, não. Então, é muito importante a gente entender como que faz essa caracterização, a importância de se separar muito bem na cabecinha de vocês aí, o que enseja a aposentadoria especial e o que dá direito ao adicional de insalubridade, porque teremos também os casos de agentes nocivos que não precisa ser insalubre, porque pela simples presença, se há caracterização de permanência do trabalhador, ele vai ensejar a aposentadoria especial. Então, são dois temas bastante que não têm uma ligação direta pelos olhos da lei, né, porque são legislações completamente separadas, mas em função das características, né, a forma, o método que a gente usa para poder fazer a caracterização acaba confundindo na cabeça do pessoal aí. E a dificuldade é, todos dois estão sendo enviados ao E-Social e você não está sabendo. Então fica ligado. Em janeiro, na hora que chegar seu evento lá, tem que estar batendo com o que o DP mandou. Senão vai dar ruim. Exatamente. Ô, Rubem, tem quantos anos que você estuda E-Social? Dúvida aqui, curiosidade. Eu comecei a estudar o E-Social em 2013. O primeiro curso que eu fiz foi em 2014. Porque, na verdade, quando eu comprei a minha consultoria, eu fui procurar um contador, obviamente, né? E aí ele me deu um CD, falou assim, olha, tem um assunto nesse CD aqui, um tal de E-Social, que vai chegar na sua área. Não chegou não, mas vai chegar. Aí eu peguei aquilo e comecei a estudar e achei que pudesse ser uma oportunidade. E aí é aquela questão, né? Às vezes o pessoal... É muito natural, né, Júlia? Assim como acontece com você, assim como com certeza acontece com o Thiago, às vezes a gente conseguir domínio sobre um determinado assunto, porque também a gente não domina tudo, né? A segurança do trabalho ela é muito vasta, é por isso que a gente escolhe, né? Geralmente a gente escolhe a especialidade dentro da segurança por afinidade, né? Você gosta daquele assunto, você se destaca nele. Mas eu não comecei a estudar isso ontem, né? Então, assim, é possível que aconteça isso com vocês também, né? Tipo, parece que caiu do céu. Peguei o manual ontem e tá tudo certo, mas, poxa, é muita água que passa debaixo da ponte. O que significa que você não vai aprender isso hoje? Não, né? A gente está aqui justamente para isso, né? Para encurtar esse espaço de tempo que eu demorei para dominar o assunto, fazer isso ser uma forma mais rápida, mais direta, até porque você tem pouco tempo para se especializar. Mas é um estudo aí de alguns anos já, né? Já são 7 anos. Você já... O filme da Netflix E-Social, você já viu todos os capítulos, né, Rubem? Todos eles, né? Sim. Acompanhei evento por evento. Eu tenho um mapa, né? O pessoal fala, de vez em quando, o pessoal me pede, olha, manda um mapa, porque eu tenho um mapa desde quando eu comecei a estudar o E-Social e todas as atualizações que tiveram e tal. Porque a gente se perde, né? Eu também fico pedido. Tem hora que você vai fazer uma pergunta que eu preciso consultar, porque foram tantas as alterações, né? Mas, de fato, é um assunto que eu comecei a trabalhar lá em 2013, 2014, meados de 2014. E agora eu tô colhendo os louros, né? Até que enfim, né? Entrou, né? Porque assim, é igual time de futebol, sabe? É igual time de futebol. O E-Social vai entrar, não entra, o pessoal começa a me ligar. Te falei! Pois é complicado, porque às vezes os caras torcem para que não dê certo o negócio, né? Mas é uma evolução que a gente está... Zona de conforto, né, Thiago? Zona de conforto. Tá, zona de conforto. E assim como você... Muita mudança. Você falou, você estuda, lógico, eu também estudo, mas muito longe de chegar ao que você dedicou todos esses anos, mas eu sempre tenho também, no meu escritório, eu tenho os manuais todos impressos, à medida que foi passando, alguns eu etiqueto e tudo, e eu estava bem afiadinho, assim, eu falei, nossa, vai entrar linda. Aí quando veio a revisão lá no 1.0, né, zerou tudo, eu taquei lá, foi porcaria, mas não. Mas aí entrou, né, e valeu. E assim, hoje eu falo até para os meus clientes, para os meus amigos aqui na área de segurança, eu estou muito tranquilo para poder implantar o E-Social nos meus clientes. Muito tranquilo. Por quê? Porque está fácil. Nós já temos PPRA, nós já temos o transformando já em PGR, nós já temos o LTCAT, nós já temos o sistema, já temos os profissionais. Então, está muito fácil. Tá? Para a pessoa que não está fácil, tem como ficar fácil. Tá? Não é difícil. Não é difícil. Tem que pegar o boi pelo chifre, porque o que é perigoso no E-Social, né? Vamos colocar assim, que é o que eu acho que assusta o pessoal, porque se você pegar o layout, gente, ele é ridículo, ele é seu PPP, você não precisa de mim para aprender aquilo. Né? Você vai pegar o trem, ler o negócio, acabou, você já sabe o que tem que mandar.
O problema do E-Social não é a informação. O problema do E-Social são as conexões. As informações são fáceis. As conexões aqui tem um problema. Então, eu fiz outro dia, né, um vídeo que eu meio bravo até, que, porra, nós ficamos tanto tempo esperando para isso acontecer, para a gente começar a ter mais valor, para a gente começar a entrar no jogo, para poder vir outras obrigatoriedades para dentro do E-Social e a gente ter mais liberdade para poder realizar nossas atividades e tudo mais, e na hora que chega o pessoal tá rigando, não vou mandar, não vou fazer, não vou encaminhar. Eu falo, pô, você vai na contabilidade, faz seu imposto de renda, o cara te entrega o disquete, eu sou da época do disquete, né? E olha aqui, ó, tá aqui seu imposto de renda, você manda para a Receita, isso não existe. Você fez o documento, você fez o laudo, você que é o responsável pela gestão, você tem que mandar, é obrigação sua. Você vai fazer de graça? Não, porque você não é nem, né? Mas tem que mandar. É isso aí. E a gente vê, eu vejo muito. Eu teve um cliente, um colega esses dias para trás, que falou: mas e se eu quiser continuar fazendo o PPP? Porque o E-Social vem para substituir o PPP e a CAT. Eu posso continuar fazendo o PPP na mão? Eu falei: não, você pode até tentar. Faz o seguinte: pega essa ideia sua, essa pranjeta, e vai nos órgãos, vai na Receita, vai no INSS, tá? Vai no Ministério do Trabalho e fala: olha, eu não quero mexer com o E-Social, tá tudo aqui em papel. E aí, meninos, eu vou até fazer um link aqui muito importante para o pessoal, que eu não sei se a galera sabe. E daí eu já acho que já abre uma porta imensa para vocês continuarem acompanhando os trabalhos dos meninos aqui e garantir sua vaguinha na próxima vaga do curso, na próxima edição aí do curso, né, de perícias, que é o seguinte: hoje, certamente, eu tenho certeza, se você é profissional de segurança, você está aqui, algum momento chegou um cidadão na sua porta com um papelzinho escrito PPP e falou para você assim, aqui, o advogado pediu para você mudar esse número aqui que estava errado. Tenho certeza, se você é profissional de SESM, em algum momento chegou alguém desavisado te falando sobre isso. O profissional que chegou até lá, ele estava agindo de má fé, ele estava simplesmente mal instruído pelo advogado que estava assumindo ali aquela causa, tá? Não tem nada a ver necessariamente com o trabalhador. Mas isso já era uma dor de cabeça, né? Imagina para a empresa que tem várias, né? Eu passei por isso, né? Eu era responsável pela higiene ocupacional, gestão de terceiros e PPP na mineração que eu trabalhava. Ou seja, eram as 3 porcarias que caíam no meu colo, né? E de vez em quando a perícia caía no meu colo também, mas estava tudo certo. E aí o que acontecia? O profissional, ele só tinha acesso a esse PPP, que é o que a gente imagina que vai... Já deve estar dando, né, Júlio? Muita revisão por aí, né, de PPP. Que vai dobrar, triplicar e quadruplicar no próximo ano, porque o PPP ele passa a ser substituído pelo E-Social, ok? O funcionário ele tem um sistema para ver o PPP dele? Ele tem lá um SOC, uma RS-Data, ou qualquer outro sistema que seja para ver o PPP dele? Lógico que ele não tem. Por onde que ele vai ver o PPP dele? Ó, por aqui. No meu INSS, eu vou ter o meu PPP em tempo real, galera. O que significa que ele vai chegar na tua orelha para poder reclamar antes dele sair da empresa. Exato. E se ele tiver que produzir provas, ele vai produzir antes dele sair da empresa. E tem um outro detalhe que talvez você ainda não tenha percebido. Além do volume, né, que a gente vai ter aí de reclamatórios com relação à revisão de PPP, ainda tem uma situação muito delicada em relação a isso, que é os eventos de SST são eventos declaratórios. É você que está declarando, não é um fiscal maluco que chegou na sua calça porque a esposa dele morreu de calça jeans e chegou na sua empresa e resolveu te ferrar naquele dia. Não é uma visão de um terceiro, é você que está mandando. E daí, cara, se foi tu que mandou, para poder fazer a defesa disso vai ser bem mais complicado. É difícil. Muito mais complicado. Então, e aí eu acho ruim, viu, Rubi? Aí eu acho ruim, porque vai ter muita, né, demanda de perícias, vai aumentar, eu acho muito ruim isso. Eu acho complicado também, que eu já estou pensando, inclusive, eu estava pensando era como é que faz para entrar na lista, né? Porque eu não vou perder essa boca, Eu esperei o E-Social até aqui, eu quero tirar o suco disso daí, ué. Eu fiquei comendo até agora só o bagaço, agora que chegou o suco. Tô nessa daí, ué. Tiagão, nós temos algumas perguntas aí, né, Tiagão? Tem, nós já vamos colocar. Vou só fazer um complemento aqui. Na questão do... A gente fala, mas então é só os dados do PPP, é tranquilo. Tem algumas informações importantíssimas no PPP que hoje ela é preenchida pela grande maioria das pessoas nessa região que eu falei, de qualquer maneira. Não sei se vocês sabem, vocês lembram que existem 2 campos chamados EPC e EPI, que você põe um S lá, ou um N. Né? Eu vejo muito tracinho nesse lugar. Né? É S ou N. E aí... você vai preencher, o trabalhador vai ficar vendo no celular. Então, você coloca lá, por exemplo, que tem um nível de ruído,
Foi tentado medidas de controle de ordens coletivas, tem um S lá, e você está no meu INSS, o cara vai falar, mas o que tem de medida de controle aqui? Ele vai te questionar, né? Ou então, é aquele cara que não usa o protetor auricular, tá? Ah, ele não quer usar, cansei de ver isso em empresa também, não, a gente já falei com ele não usa de jeito nenhum, tá aqui comprado. Tá lá no fundo, assim, com telha de aranha, né? O teia de aranha, o protetor auricular. Aí você põe lá um S e você põe um CA do lado, né? Vai ter como comprovar que você realmente forneceu esse CA para aquele trabalhador? Né? Ou então, será que realmente é aquele CA? Porque tem empresa que compra EPI em janeiro, numa marca, em fevereiro em outra, em abril outra. Sim. Né? E aí, como é que você vai lançar isso no seu sistema? Gestão. Só um dado interessante antes de entrar nas perguntas, e eu fiz esse teste esse final de semana aqui em Belo Horizonte, que a gente teve curso presencial. No início do curso eu falei com o pessoal, nós vamos começar a falar sobre layouts de e-social por volta das 3h15. 3h15, 3h30 vai ser a hora que a gente vai falar do e-social. Até lá a gente vai falar só sobre gestão de segurança do trabalho em diversas áreas específicas. Batata, na hora que a gente pegou o layout, eu falei, gente, olha a hora, 3h30. O que acontece? O curso, ele não é de e-social. E-social é só o título. Você tem 1 milhão de informações para poder entender, achar as conexões e fazer tudo isso fazer sentido para que você envie as informações. Enviar para o e-social, gente, qualquer macaco treinado, sabe? Aqueles macaquinhos mico, né? Miquinho vai ali, ele vai lá e manda, cara. Apertar um botão, qualquer um aperta. Coloca aí numa criança de 2 anos que pega seu celular e faz isso aqui, mano. Ela manda evento para o e-social fácil. Agora, produza a informação correta. Coloca lá dentro da forma certa para depois encaminhar. Aí não. Aí tem que ser profissional. Exatamente. Vamos para as perguntas aqui, então? Vamos antes das perguntas aqui, vamos já falar uma surpresa para a galera aí, apesar que muitos já devem estar sabendo, né? Pode ser? Eu espero que devam estar sabendo. Eu espero que estejam sabendo. Eu também espero, viu, Ruber? Qualquer coisa é culpa do Thiago, tá, Ruber? É verdade. Pessoal, então nós já vamos responder as dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas, podem colocar aí nos comentários, tá? A Ruber falou que não tem compromisso até às 11 da noite, então tá tudo certo, né, Ruber? Tudo certo, tudo certo. Pessoal, é o seguinte, realmente com muita satisfação, né, na semana que vem, dia 10 e dia 11, sexta e sábado da semana que vem, nós teremos aí realmente uma grande oportunidade, né, de receber aqui em Uberaba, né, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, a Ruber Mara, né, nossa amiga Ruber Mara aí. Eu tive o privilégio de encontrar com a Ruber uma vez, né, na feira, na FISP, naquela época, né, que ainda tinha feira, né, Ruber? Verdade. O Thiago, não sei se o Thiagão já... Não, Thiagão. Não. Thiago não, nunca estive com ele. Então, pela segunda vez nós vamos nos encontrar, a Ruber vai estar aqui, então a gente, né, uniu forças aí, juntamente com o time do SESI, FIENG, né, Thiagão? Sim. E conseguimos trazer a Ruber Mara. Então, semana que vem, olha só, galera, semana que vem, sexta e sábado da semana que vem, Ruber Mara, em Uberaba, Minas Gerais, concurso presencial, tá? Finalmente, né, chegou os cursos presenciais aí. Graças a Deus. De GRO, PGR e E-Social, galera. Olha que legal. Os 3, e por isso que são 2 dias, né? Vai dar um total de 16 horas, né, Thiago? 16 horas. 16 horas. Começa na sexta às 14, né? Vai até às 21 e depois no sábado das 8 às 17, né? 17, exatamente. Então a gente quase que fez um apelo para a Ruber, né? Porque a agenda dela também está até aqui de serviço, mas a gente conseguiu trazer ela então. O Júlio vai colocar o link para vocês fazerem a inscrição aí no chat. E, pessoal, é um investimento que a gente está até falando, Julia, é a última oportunidade do ano para você chegar em janeiro, pelo menos sabendo o que você tem que enfrentar, tá? Eu vejo muita gente falando, nossa, é social, tem que ver, tem que pensar o que é isso, ai meu Deus, mas não sai da cadeira, tá aqui, né? Então, essa é a oportunidade, tá? E não tem essa desculpa, mas vocês estão em Uberaba. Aqui tem voo direto de São Paulo e de Belo Horizonte, todos os dias, tá? Você consegue vir, tem bons hotéis, tem pista dupla que vem de São Paulo, que vem de Goiânia, de Distrito Federal, tem uma pistazinha meia boca que vem de Belo Horizonte, tá? mas chega aqui, tá? Estamos aí a 500 quilômetros distante de todas as grandes capitais aí do Centro-Oeste e do Sudeste. Então, isso não tem desculpa, tá?
quem quer realmente corre atrás. Faz acontecer, né? Faz acontecer. E tem o agravante ou não, né? É até estranho de falar sobre isso, porque todos nós aqui somos produtores de conteúdo online, né? Então a gente está habituado a fazer cursos online e tudo mais, e eu acho que tudo isso é muito, muito bom. A gente sabe o quanto que o curso online é muito bom. Mas qual que é a dificuldade neste momento do curso online? Vocês devem ter essa estatística, né? A pessoa compra o curso online, ela não termina, ela não vai até o final, ela enrola, ela tem um monte. Ela tem várias outras coisas que tiram ela ali do foco e que ela acaba não concluindo. Só que você não tem mais tempo. O negócio é agora, janeiro tá aí. Uhum. E quando tu tá no presencial, entrou no mando aula. Sentou ali, tu vai ali, ó. É 16 horas. E pegar tudo, pronto, acabou. Você vai sair de lá pronto. Vai ser um negócio que tu vai comprar, como o povo tá falando. Não tô falando mal de curso online, não. Muito pelo contrário. Todos nós aqui trabalhamos com curso online. Nós temos curso nós estamos falando justamente sobre a informação imediata, né? Você está ali na hora, tira dúvida na hora, a gente vai estar junto, os meninos vão estar lá comigo, nós vamos fazer um debate no final, trocando uma ideia sobre várias coisas que a gente vai estar tratando aí. Então, é uma oportunidade única, tá? Não tem outro lugar no país que eu terei a oportunidade, né, o grande prazer de fazer esse curso, contando com duas feras como o Thiago Límido e o nosso queridíssimo Júlio Botelho. Então aproveita, vai lá em Uberaba e encontre com a gente lá, que vai ser muito legal. E na hora do almoço, tá? Ô, Thiago, pode falar. Informação importantíssima, tá? Diferente de alguns instrutores palestrantes, na hora do almoço, a Rúbia não vai se trancar numa salinha especial e sumir, tá? Estaremos todo mundo lá, inclusive vai pagar uma churrascada pra galera. Boa. Então, fiquem tranquilos. Você não tá sabendo disso, a gente deixou para avisar na hora. A gente deixou para avisar só agora na aula aqui, entendeu? Você percebeu que eu travei aqui? A internet travou, não ouvi. Entendi. Mas vocês ouviram, né, pessoal? Então, assim, nós vamos estar à disposição lá para conversar. E, Thiagão, e a gente também vai atrapalhar um pouco, viu, gente? Então, a gente tem que atrapalhar um pouco. Então, a gente vai participar também lá de uma mesa redonda lá junto com a Rúbia, enfim, vamos dar uns pitacos lá, jogar uma conversa fora. E realmente, né, eu acho que seria, depois desse tempo todo de pandemia, né, pessoal, seria muito bom nós estamos há um ano e tanto, né, um ano e sei lá quantas vezes, a gente só no online, não é? Assim, conheço várias pessoas que aqui estão, né, olha, vou citar alguns nomes só de cara, só de pessoas que estou batendo aqui no comentário aqui, ó, Luana, a gente conversa, né, muito pelas redes sociais, o Éder, quem mais? O José Maciel, o Eduardo Honório, o Reginaldo Bueno, inclusive, quase ganhou um calçado semana passada, né? A Isabel, Cristiane, não, tem uma galera, Diego Borges, olha, tem uma galera, o Maicon, enfim, tem uma galera aqui, né, que a gente às vezes troca muita ideia aí pelas redes sociais e ainda não se conhece. O Maicon, na verdade, eu já conheço, é de Uberaba, né, mas os demais aí ainda não, então realmente seria uma oportunidade muito massa, né, da gente poder se ver, assim, né, se conhecer presencialmente e tal. Vai ser muito massa, vai ser muito massa. Vai ser top. Então, entrem aí nesse link, pessoal. Lá tem o valor, tem o conteúdo programático, tem tudo certinho. Tá? Dá para você programar também o seu voo, o seu carro. Compensa muito para vocês, tá? E corram, tá? É importante dizer isso também, nós não temos muitas vagas. Aqui em Uberaba tem um decreto de espaçamento. Então, a gente não consegue colocar muita gente na sala. Então, já foram mais de 50%, se eu não me engano, das vagas preenchidas. É isso mesmo. E eu acredito que mais 2, 3 dias no máximo a gente já lota a sala. Então, show de bola, é isso daí. O poder de Uberaba. É nóis. Importante deixar isso claro, né, Thiago? Assim, estamos saindo de uma pandemia, né? Então a gente ainda tem que seguir os protocolos de distanciamento, número de pessoas na sala, enfim, nós temos que seguir vários requisitos aí para poder realizar esse curso, que vai ser top, com certeza. Vai ser massa demais. Bom, bora lá. Vamos lá aqui para as perguntas. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui a primeira. Pergunta do Orildes. A categoria especial é aplicada proporcionalmente ao tempo trabalhado no tempo em que ficou exposto no risco. É isso? Acredito que ele está falando de aposentadoria especial. Né? Existe sim, Orildes, o tempo de conversão. Tá? Rapidamente, a cada 10 anos trabalhados numa condição de exposição ao risco, você ganha 4 de contribuição, tá? Basicamente, mas existe uma regra, né? Inclusive agora com a reforma trabalhista tem regras de transição também. É um pouquinho complicado a gente explicar isso agora, mas sim, é proporcional ao tempo trabalhado.
Próxima pergunta aqui do Éder, Tiagão. Como fica a OS em todas essas mudanças que estão, acredito que de forma geral, né, que estão ocorrendo na área de segurança do trabalho? Né? É adequar, né? Tem que adequar tudo, né? E a ordem de serviço continua valendo, porque a NR1 ela se mantém. Tá? Você tem que continuar dando instruções aos trabalhadores através de folder, panfleto, DDS, enfim, ordens de serviço. Continuam sendo instrumentos da segurança. Eu ouso a afirmar que a ordem de serviço é, se não um dos, com certeza, documentos mais importantes da área de segurança do trabalho. Não adianta se fazer nada se você não tiver a assinatura de um trabalhador em uma ordem de serviço onde ele dá ciência de que ele reconhece os riscos que ele está exposto, que ele sabe se proteger, que você o treinou e tudo mais, porque senão, filho, se der ruim, não tem o que te tira de lá, não. É só ordem de serviço mesmo. E começa, e não é à toa que ela está na NR1, né, Rubio? Começa por ali, né? Começa ali, né? Na verdade, ela é o final, quando faz, mas ela deveria começar por ali. É isso aí. Pergunta do Cisma 2112, ou da Cisma. Eu penso que a descrição de cargo deve vir de RH, que deve recebê-la, área geradora do cargo. A área de SSMA deve sim revisar tão somente. Eu acredito sim que tem que passar por uma revisão, mas a gente tem que tomar cuidado como a descrição vem. Geralmente as empresas colocam a descrição, por exemplo, do operador de produção em 3 linhas, operar a máquina, isso, e do gerente industrial, por exemplo, é 1,5 páginas. Tá? Aí você já faz um filtro de se essa descrição de cargo está correta ou não, certo? Tem algumas regrinhas também, né, Rubia, para você colocar uma descrição de cargo lá no E-Social, correto? Sim. Como que é infinitivo, pessoal, né? Tudo. Se fosse o pretérito mais perfeito, nós tava ferrado, né? Mas tudo bem, é infinitivo, pessoal, tá bom, é tudo terminando em AR, ER, sabe como era que você estudou lá? Fazer, andar, comer. Participar. Exatamente. De reuniões, elaborar OS. E tem uma coisa muito importante dentro dessa descrição, eu vou dar só um spoiler, tá, gente? Mas é coisinha que eu só ensino lá no curso Uberaba. Dentro da descrição das atividades, se você tem um trabalhador que, por exemplo, trabalha em vários ambientes, né, ele não está só dentro da sua empresa, ele trabalha para vários outros contratos, por exemplo, é na ordem de serviço que você descreve isso, e a forma de como se descrever você vai aprender lá em Uberaba. Mas então fica ligado, departamento pessoal não tem capacitação técnica para fazer isso não, é com a gente mesmo. Exato. Pois é. Boa. Vamos ver. O Reginaldo aqui. O FDF do empregado deve ser elaborado pelo departamento do RH. Os riscos da atividade, sim, devem ser informados pelo profissional de segurança do trabalho. Eu concordo contigo, né? A parte de registro do empregado, sim, é do DP, ou do RH. Só que eles têm que falar a mesma língua. Um outro item, por exemplo, que é importantíssimo ter as duas informações, principalmente se o lançamento dos dados de SST for da consultoria. A matrícula. A matrícula que você cadastra no E-Social lá do RH, no seu sistema do RH, tem que ser a mesma que a clínica está utilizando na sua empresa. Senão ele não vai vincular com o trabalhador. Então, olha, uma coisa simples. Tá? Coisa simples que tem que bater. E é muito comum a gente ter essa resistência do profissional de SST em relação à descrição ser nossa no departamento pessoal, tá? E a resposta que eu tenho para essa situação é a seguinte: pega do DP e manda. O evento é teu. A responsabilidade é tua. Na hora que o chumbo vier, você segura. Simples assim. Se quiser mandar, pode mandar. Porque tem coisa, gente, que não tem discussão. É o que é para fazer, pronto, acabou. Não adianta a gente ficar parametrizando mimimi, entendeu? A informação é essa, tem que mandar. Somos nós que temos que descrever. E o departamento faz isso, tem os locais certos para fazer isso, tem carga e salário, blá, blá, blá. Tem os lugares para eles fazerem isso. Estou falando que não é social, esquece. É segurança do trabalho. E se você não fizer, você vai assumir a carga de quem fez, que provavelmente vai estar errado. Exatamente. Tinha uma pergunta aqui da... Na verdade, está com outro nome, está com o nome de Marcos Ozinaga, mas é a Williane. Ela falou assim: fala para a Rubia que é a Williane. Essa menina, ela me persegue. Se eu acordar meia-noite, abrir a geladeira, a Williane está estudando um conteúdo meu lá dentro. Cara, ela não para, ela é incrível. Ela participou do workshop da Master, ela assistiu tudo.
e ela vai ver todos os cursos, e aí eu quando termino o módulo, ela já me manda, ó, já acabei, a hora que subir o outro, você me avisa. Ela não para, bicho. Ela é tensa. Ela fica me zoando, mas ela é terrível. Estuda demais. Obrigado. Ela fez uma pergunta aqui, e até te agradeço aí, William, qual que é o valor desse curso, né, que nós estamos vendo em Uberaba. Nos comentários aí foi colocado um link, pessoal, nós vamos colocar mais uma vez. Nesse link tem todas as informações desse curso, né, que a Rubio vai fazer aqui em Uberaba, tá? Mas já arredondando a informação para vocês, até dia 5, se eu não me engano, Tiagão, até dia 5, né, tá um valor promocional de 400, tá, pessoal? Depois do dia 5, passa para 450, se não me falha a memória. Confirma, Thiago? É isso mesmo. E você pode dividir em até 12 vezes. 12 de 41 e 37. Estou vendo aqui pela plataforma. 12 de 41 e 37. Então, domingo, depois do Domingão da Prevenção, vira a chave, vira o lote. Aí é um pouquinho mais. Gente, são 2 cursos, tá? São 2 cursos. Pensa nisso. Isso aí. Perfeito. Temos uma pergunta dela aqui, Júlio. Vamos lá. Frentista, por exemplo, estava lendo que o benzeno, independentemente se está ou não no limite de tolerância, pela simples presença já enseja a aposentadoria especial. É isso mesmo? Se sim, sabe dizer que tempo? Tá. Nós tivemos uma alteração no decreto, tá? No decreto 3.048, que se não me engano, é o decreto 10.410, ou é 10.420, não me lembro de cabeça qualquer. 410. 10.410, né? Então, hoje não é mais a simples presença do benzeno. Você precisa ter a ausência de ingestão, tá? Mas pode sim ter a caracterização. Então, tem que tomar todos os cuidados, certo? O benzeno, ele é reconhecidamente presente na gasolina, tá? Você pode fazer, às vezes, avaliação para verificar se existe a fração respirável, né? A fração em vapor desse benzeno, mas ele tem também pelo contato, né? Pode ter outras situações. Tanto é que existe um anexo agora transferido para a NR20 só sobre postos de combustíveis. Tá? Eu apaguei aqui. Mensagem do Michael, né? Que realmente muitos profissionais confundem legislação previdenciária com trabalhista. Isso aí começou junto, separou, agora juntou de novo os ministérios. No próximo governo, às vezes, tem Ministério do Trabalho, depois tem Ministério do Emprego. Então, vai ser assim por um bom tempo. Rubem, a pergunta do Fernando, gostaria de saber se as microempresas e ME vão precisar do engenheiro de segurança para a implantação do E-Social. Fernando, não necessariamente de um engenheiro, tá? Basicamente, não existe nenhuma restrição legal para qualquer pessoa enviar essa informação ou se quer fazer a implantação. A exemplo do que a gente tem lá no PPRA dos dias de hoje ainda, né? Qualquer pessoa pode fazer, basta ter o conhecimento e tal. Mas, obviamente, que a gente aconselha que seja um profissional de segurança do trabalho por causa de todas essas questões que nós estamos falando aqui, que são técnicas, né? Então, a gente precisa relembrar sempre que todas essas informações, ela deve ter um critério técnico por trás dela. Por isso, a necessidade, né, para melhoria da qualidade dessa informação, que tenha um profissional de segurança do trabalho envolvido, mas não precisa ser engenheiro, tá? Pode ser o técnico de segurança, o auxiliar, o estagiário, qualquer pessoa, desde que ela tenha conhecimento. Acredito que estaremos mais próximos de um profissional que realmente tenha esse conhecimento técnico se ele estiver na área de segurança, mas não precisa ser engenheiro, não. Uma próxima do Fernando também, que é muito, muito pertinente aqui. Se aparecer um trabalhador precisando de um PPP, posso fazer e assinar? Ou somente o técnico de segurança que faz o PPP e eu assino? Fernando, na verdade você não assina, tá? Nunca, jamais, em momento algum. A assinatura do PPP é de responsabilidade do preposto da empresa. O que vai acontecer é que essa informação provavelmente vai ser extraída de um LTCAT, e esse LTCAT deve ser realizado por um engenheiro de segurança por ser laudo, tá? Mas o técnico de segurança pode elaborar o PPP, o enfermeiro, o médico, o engenheiro, qualquer um pode. Porque a gente entende assim que o PPP é a extração de informações de um documento, né? Que você está só transferindo, é um modelo, que agora a gente chama de layout no E-Social, é só um modelo que você vai encaminhar para o governo. Mas a assinatura desse documento, como tudo, né, dentro do E-Social, é de responsabilidade da empresa.
Então, quem assina é o preposto, é o responsável por ele, tá? Você não assina, nem o técnico, ninguém. Nenhum de nós aqui, a não ser que você seja o preposto da empresa, lógico. E isso é importantíssimo, Rubem. O que você falou aí, que o PPP é apenas a transcrição de um documento que já existe, que a gente chama de demonstrativo ambiental. Então, se você não tem um demonstrativo ambiental, não coloque nada lá. Não invente risco aonde você não tem lastro. Tá? Se você não tem registro, não coloque. Por quê? Tem um campo lá no PPP que fala que é um documento público e que a falsificação desse documento pode configurar como falsidade ideológica. Acho que é isso mesmo o item que enquadra lá. Falsificação de documento público. Então, muito cuidado. Se você fala, eu vou colocar um risco de ruído aqui, ó, porque o advogado pediu. Tá? Você fez o PPP, mas você não pôs o ruído. Tá? Acima do limite de tolerância. Aí você vai e coloca para ajudar o cara a aposentar. Você falsificou um documento. Mesmo você sabendo que às vezes existe o risco. Não, mas existe, tá, mas você tem que provar. Provar através do quê? De um laudo, de um LTCAT. Okay? O contrário também é verdadeiro, né? Omitir informação, né, prejudicando o trabalhador, e pode te dar um problema sério. É pior até. Você está prejudicando uma saúde de alguém. Sim. Empresa de pequeno porte, EPP, como poderão realizar o lançamento dos eventos se não tiverem um sistema? Poderia falar brevemente sobre o XML? Posso. XML nada mais é do que uma linguagem de máquina equiparada hoje com as planilhas que a gente faz de Excel, tá? Porém, contudo, todavia, não se pode encaminhar um evento de saúde, segurança e trabalho ou qualquer outro para o e-social se não for através de um software que tenha uma mensageria previamente protocolada dentro dos proclames lá, né, do e-social. Até aqui em BH que o pessoal faz isso. Então, não é qualquer sistema. E esses que estão sendo comercializados, acredito que todos eles já estejam regularizados para isso, tá, gente? Não acredito que alguém hoje esteja vendendo algo que não consiga mandar informação. Mas não tem como fazer sem sistema, tá? Tem que ter um sistema obrigatoriamente. Mesmo que seja um sistema só para enviar os eventos, o que eu não aconselho. Mas, na impossibilidade, né, de um investimento mais alto num sistema de gestão mais robusto, que seja pelo menos para poder enviar essas informações, mas obrigatoriamente tem que ter um sistema independente do porte da empresa. É isso aí. Bom, tem muita pergunta que eu vou descer aqui para a da Camila. Ruído acima do limite de tolerância, mesmo com a proteção em seja aposentadoria especial, o Simples Nacional está isento do recolhimento. O produtor rural, que tem funcionários em SEI, também está isento? Tá, não, tem que recolher. Tem que recolher, o SEI não tá, não. Beleza. E ainda, falando de ruído e aposentadoria especial, ainda tem aquela questão da área, né? Mas eu acho que já saiu a decisão dela, né? Uma discussão complexa essa. Sim, muito. Júlio, vai me ajudando aí, cara. Se tem mais algum comentário que eu tô... Vamos lá. Deurides aqui, na época que fiz meu PPP em 2013, a empresa enviou o formulário em branco para eu preencher tudo. É certo isso? Será que ela queria que eu esquecesse algo? E aí fez pela minha carteira de trabalho. Tá certo, esse aí é o manual de como não se preencher um PPP, viu, Saiu tudo ao contrário. Complexo. Robert, a pergunta do Reginaldo, as MEs também entram na social? Sim, toda e qualquer empresa, ou que se equipara à empresa, no caso do SEI, aí, que é a matrícula e tal, tem trabalhador vinculado, tem que encaminhar, tá? Isso aí. Pergunta do Fábio, o responsável pelas informações dos eventos S2240 não é responsabilidade do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho? A responsabilidade do evento é da empresa. A responsabilidade técnica do documento que gera o evento, que é o LTCAT, aí sim é o médico ou o engenheiro. E, inclusive, o CREA ou o CRMD vai junto, né? Ou seja, a comunicação é o que você falou, né? Apertar botão, qualquer pessoa treinada, ela pode fazer. Agora, o lastro que o Thiago citou agora há pouco, né? Você a documentação toda comprobatória, né? É isso mesmo. Exatamente. Ô, Ruber, vamos lá, mais uma aí. Tá. Pode pôr, Thiago. Opa.
Trabalho numa prefeitura, grau de risco 1. Não sei se eu ouvi errado. Não entra no E-Social. Mas ela tem regime de trabalho estatutário e tem uma previdência própria. Precisa preencher o E-Social? Olha, órgão público em si só, eles têm legislações muito diferentes da nossa, né? Nem a segurança do trabalho funciona igual para todos eles, né? Então, vai depender muito de quais são os enquadramentos, mas a gente vai ter com certeza órgãos públicos que vão estar desobrigados. Só que para poder obrigar a encaminhar, tem que ser seletista, tá? Tem que ter órgão seletista aí, trabalhador seletista. Pô, eu ia te perguntar, uma coisa que não tem nada a ver com esse social, PGR ou GRO, você torce para qual time mesmo? Então, essa não é um bom momento para você me perguntar isso. Eu tô escutando umas buzinas aí. Eu também estou ouvindo umas buzinas. Você tá ouvindo já umas vi buzinas Thaís aí, Borges conversando fiado. É por causa do Atlético? O Atlético Deve tá ser, ganhando? né, cara? Deve ser. Eu acho que a Ruda é cruzeirense, eu só acho, mas não tenho certeza. Mas eu vou te falar um negócio aqui, eu vou contar ao público. A minha sogra é cruzeirense, mas assim, roxa. E a janela do quarto dela aí em Belo Horizonte, no apartamento dela, dá de frente pro estádio do Galo, que está sendo construído. Tá uma maravilha. Uma maravilha para ela. É aqui perto de casa, o estádio do Galo é aqui perto de casa, pertinho aqui. Mas a Thaís já tá mandando coisa no grupo lá. Eu estou escutando uma barulheira aí de buzina, eu falei, gente, o que é Mas isso? assim, eu sou... jogar hoje, né? Eu sou deixa eu fazer um adendo aqui, sou cruzeirense, já fui desses doentes bobos que fica gritando com os outros e tal, eu já passei por isso, mas a gente evolui, a gente cresce, gente. Eu amadureci, encontrei Jesus, hoje continuo cruzeirense, mas até agora nenhum dos times pagou a minha conta, nem o Galo, nem o Cruzeiro, nem o Atlético, nem porra nenhuma. Então, enquanto nenhum deles paga a minha conta, aí eu deixo festejar. Eu tenho a seguinte máxima comigo: gente feliz não enche o saco, desde que não seja atleticano, porque esses enchem o saco. Mas deixa, eles estão felizes, tá tudo certo. Deixa comemorar que eles estão merecendo, é isso aí. Para não estender muito aqui, vamos responder só mais umas 5 perguntinhas, pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. Uma do Orildes aqui. Onde o INSS vai consultar se você lançou certo ou não seu PPP, sem o E-Social? Essa eu vou responder. O PPP, ele o documento impresso que você tem, que você vai receber, vai valer até a entrada do E-Social. Então, as empresas não vão parar de fazer o PPP, tá? E os dados do E-Social é daquele dia de entrada de vigor para frente. Então, daqui 10 anos, você vai ter seu histórico dos 10 últimos anos online. Agora, se você já trabalha há 20, você vai ter mais 10 anos de documento impresso, tá? Então, é dessa forma. Durante a nossa geração ainda vai pegar esse momento dúbio aí de transição, né? A gente ainda vai ter. Daqui a um tempo acaba. Tô vendo aqui que tem muitas perguntas, né? Essa é interessante. Eu vou dar uma filtrada, tema, né, gente? MEI com um funcionário exposto a ruído acima do nível de ação entram no E-Social? A MEI, mesmo se não tivesse o ruído, né? Tem funcionário. Isso. A MEI, inclusive, vai ter um tratamento diferenciado, né, Ruga? Que são aquelas... Como é que é o nome? Esqueci agora. As fichas, né? Tem as fichas. Isso. Mas, infelizmente, as fichas não pega tudo, né? São 34 só, eu acho. Enfim, mas serve de base para que sejam criadas as demais e tal. Não ficou muito mal feito, não. Ficou até bacaninho. Exatamente. O Filaboy aqui eu vou colocar porque eu gostei do seu nome, Filaboy. Boa. Tinha um monte desse lá em casa. Então, onde entraria a insalubridade se no E-Social exige somente os agentes nocivos que constam no anexo 4 do decreto 3048? Ele não viu a live toda, né? Então, chegou depois que a gente falou desse ponto. A gente comentou sobre isso aqui, é uma informação que entra lá no departamento pessoal, tá? Junto à folha de pagamento do trabalhador. Por isso que você não vai encontrar aqui nos eventos de SST, tá? Já está sendo informado. Já. Bom, mais 2 só. Vamos ver essa aqui do Valdemir. Empresa ME que nunca fez registro de SST. Como proceder com aposentadoria especial? Esse é o nosso trabalho. Olha, eu conheço Vela de 7 Dias, tem uma tal de Tássia da Bahia também, que é muito boa. Cara,
tem que fazer, né? Tem uns incensos, né? Tem umas santas por aí, umas santas milagrosas, né? Inclusive, eu sou devoto de uma aqui. Pode fazer aqui, aí, ó. Indico aí, ó, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Começa a rezar para ela, que às vezes, né? O que eu falo para um cliente meu quando ele pergunta, ou um amigo, é o seguinte, cara, para de gerar passivo. Você está gerando passivo todo dia se você não gerou documento. Então, faz daqui para frente e vai trabalhar o seu passivo aí, que ele vai morrendo com os anos. Tá? Agora, nós estamos em 2021. Tá? Se a gente for pegar o PPRA, 94. Então, assim, quase 30 anos, né? Que já tinha que ter documentação de segurança. Poxa, vamos acabar com esse passivo. Corta, começa a fazer daqui para frente e para trás você vai resolvendo a medida que for por esse só um comentário rápido. Uns 2 anos atrás teve um senhor que me procurou porque o contador dele me indicou e ele falou para mim assim, agora por causa de um tal de E-Social, até PPRA tem que fazer. Se você está atrasado desde 78, cara. Poxa. Tudo a culpa do pobre do E-Social, não tem nada com isso, mudou nada. Não, pois é. Vamos lá, última pergunta então do Luiz Carlos, para a gente poder encerrar aqui. Opa, subiu aqui. Cadê? Sei que é polêmico, mas, Rúbico, como fica a tabela GFIP se na empresa tem os agentes de risco que ensejam aposentadoria especial, porém, utiliza EPI com alta frequência de troca? Portanto, como deve ser colocada a GFIP no PPP? Normal. Na verdade, a GFIP, né, o grau de exposição da GFIP, que é substituída pelo FAI no E-Social, então você não vai ter de 0 a 8 igual é a GFIP antiga, tá? Aliás, até a maioria das pessoas nem sabe que vai de 0 a 8, né? Quem geralmente usava só de 0 a 4, né? No E-Social é só de 1 a 4, não tem aquela condição de estava exposto, não estava exposto, aquela loucura lá não. E de 5 para cima são as pessoas que têm mais de um vínculo empregatício. Por isso que a grande maioria das pessoas não se enquadra, então poucos sabem que a GFIP vai até a 8, né? Mas ela não está vinculada a nenhum momento à troca de equipamento, nada disso. Ela é vinculada à caracterização do ensejo à aposentadoria, ou seja, a exposição a um determinado agente sem qualquer tipo de gestão sobre essa exposição, sobre esse risco, respeitando, obviamente, a caracterização de permanência e daí por diante. Não, o alto índice de troca do equipamento, ele não vai estar, nesse momento, né, ligado a esse ensejador para fazer a alteração do CGFIP, não, tá? Vai ser em relação à exposição e não em relação à proteção. A alta troca de CAs, ele vai dificultar mais a sua gestão na alimentação dos campos, né, de CAs que são necessários do envio. Então, se hoje você tem um 3M, um outro MSA, amanhã um Maxi Royal, por exemplo, você vai ter que ficar todo momento entrando lá e incluindo. Um evento que você poderia estar fazendo a atualização dele só quando você fizer novas avaliações ou tiver alterações significativas, você vai começar a trocar todo mês simplesmente pode um CA. Então, a ideia é homologue os CAs da sua empresa, pega a documentação, junta lá com o seu... Eu falo assim, a primeira pessoa que você leva a caixa de bombom na empresa, departamento de compras, fala, meu filho, pelo amor de Deus, não inventa, leva a copa, cara, fala tipo, te amo, leva para jantar, entendeu? Faz um flerte com o cara, porque é ele que vai te sacanear. Se ele começar a complacear diferente, dá ruim. Essa gestão de EPIs é complexa. Se não começar lá no compras, a pessoa esquece, é muito complicado. Então, não fica pipocando, né, de EPI para EPI não, porque, meu Deus do céu, fazer a gestão dessa forma é complicado, né? Pessoal, coloca nos comentários aí o que vocês acharam desse nosso bate-papo aqui de hoje, né? Se vocês gostaram, se não gostou, né? Se prestou para alguma coisa, né? E fica o convite para vocês aí, né? Mais uma vez, semana que vem aí, sexta e sábado, a Rúbia vai estar conosco aqui em Uberaba, né? Presencialmente, nesse curso de GRO, PGR e social. Então, é 2 em 1, 2 cursos em um só. Sexta, começa às 14 horas, vai até às 21, né, Tiagão? Isso. E nos sábados, das 8 às 17, tá, pessoal? Realmente, um curso fantástico aí. Bom, não precisa nem falar demais, né, gente? É a Rúbia Mara, é só isso. Só de falar, curso com a Rúbia Mara, você não precisa nem saber o que é. Ela pode fazer isso. Eu tô achando até estranho aqui, porque, Thiago, acho que é a primeira vez que a gente faz live junto, assim, né?
Mas a gente fez só uma na Masterclass, não foi pelo Instagram, né? Nem foi pelo YouTube. Mas geralmente quando eu faço live com o Júlio, a gente nunca sai antes de 3 horas, porque a gente conversa demais. Ele fala pra caramba, eu falo pra caramba. Já nessas lives são sempre logo. Eu tô vendo aqui, nossa, 1h10 de live já vai acabar. É muito rápido, né? Na verdade, eu confesso para você que o meu papel aqui nem é trazer conteúdo técnico, é controlar o Júlio. Ele me contratou. Entendi. Eu vou no chat aqui falando, ó, hora de encerrar, entendeu? Eu sabia que você ia falar isso, viu, cara? Esse Thiago é fantástico. Muito bom. Ó, se o curso em Uberaba for bom igual os bate-papos que eu tenho com o Júlio, a gente vai ficar até domingo falando de GRO, PGRO social aí. Vai. Eu já tinha até comprado a cerveja para a Rui, mas ela falou agora há pouco que não bebe, né? Não sei se é verdade. Eu não bebo. Eu não bebo, mas eu sou uma boa companhia de prosa, pode ficar então tranquilo. E olha que beleza, a gente pode até andar de carro depois, porque eu vou estar sempre na direção tranquila, exatamente, né? Eu sou uma amizade, cara. Eu vou fazer amizade comigo e ganhar na loteria, cara. Bom demais. Pessoal, não esquece de deixar, né, cutucar aí, deixar o dedo aí no like aí, não esquece, por gentileza, se vocês gostaram, né? Para quem ainda não é inscrito no canal também, se inscreva aí, ativa o sininho para receber as notificações que a gente tiver quando nós estivermos ao vivo, né, em novas aulas, novas lives, enfim. E é isso aí. Semana que vem, então, Rubem Amara no Uberaba. Show de bola, pessoal. Muito obrigado, viu? Espero vocês lá.